Jesus nos libertou de maneira perfeita de toda a opressão da escravidão. Não foi uma libertação meia boca. Ele nos libertou de uma maneira perfeita de toda a opressão da escravidão. Nós somos livres. Ele nos libertou da morte, da miséria, da doença, das maldições, e Ele nos fez livres para sempre. Você pode levantar uma das suas mãos, e essa é a coisa mais importante de você declarar: eu sou livre para ser amado pelo meu Pai Celestial. Ninguém pode dizer para você que você é menos amado do que Jesus. Ninguém pode dizer para você que o amor pleno, completo, total do Pai é para Jesus, e para você sobram algumas raspas e restos. Não. Na mesma medida em que o Pai ama Jesus, Ele ama você. Jesus, quando você lê aquela oração que ficou classificada como a oração sacerdotal de Jesus, Jesus está orando, os discípulos estão ouvindo, e uma das coisas que Ele diz é: Pai, que eles recebam o entendimento e a revelação, porque o Senhor os amou como me ama. Nós somos amados na mesma medida em que o Pai ama Jesus. Isso é graça. Isso não é simplesmente uma coisa, não, isso é graça. Deus nos ama na mesma medida que amou Jesus. Agora dá só uma olhada nesse texto aqui de Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, esse texto aqui que a gente vai ler, os versículos 6 a 8, esse texto está falando sobre o período da grande tribulação, e está falando que nesse período 2 testemunhas se manifestarão para pregar o Evangelho, para testemunhar do amor e do poder de Deus, para aqueles que estiverem aqui na grande tribulação. Não é o nosso caso, amém? Nós não estaremos aqui, não vamos nem ver a cara do anticristo, se ele é bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, porque eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui. Mas a Bíblia traz um alerta aqui dizendo que essas testemunhas, no versículo 6, ele diz: essas testemunhas, essas 2 testemunhas, elas têm autoridade. Presta sua atenção no que diz aqui, Jesus está dizendo para João, no livro do Apocalipse: essas 2 testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Qual é o personagem do Antigo Testamento que orou e o céu fechou e durante 3 anos e meio não choveu? Quem? Elias. Lembre-se que Elias e Moisés foram aqueles que apareceram ao lado de Jesus na transfiguração. E agora que no Apocalipse diz que essas 2 testemunhas que vêm no Espírito, não são Elias e Moisés voltando, reencarnando ou qualquer coisa semelhante, mas 2 pessoas no Espírito, no mesmo Espírito de Elias e Moisés. Aqui ele diz que está nesse Espírito de Elias, porque ele tem autoridade para fazer com que não chova nos dias em que ele e a outra testemunha estiverem profetizando, da mesma forma como Elias orou no tempo de Acabe, do rei Acabe, da rainha Jezabel. Ele teve autoridade e orou e não choveu durante 3 anos e meio. E ele continua agora dizendo: tem também autoridade sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos. Quem é o personagem do Antigo Testamento que, quando esteve confrontando o inimigo, transformou as águas em sangue e trouxe uma série de flagelos sobre a terra do Egito? Moisés. Esse personagem, esse segundo personagem, vem no mesmo espírito de Moisés. É o que esse texto aqui está revelando para nós. Ele diz: e eles fazem isso tantas vezes quantas quiserem, e diz aqui no versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra eles, a besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Na verdade, nesse texto do Apocalipse, quando fala sobre Sodoma, Sodoma é uma cidade que tipologicamente, simbolicamente representa a vida no pecado.
enquanto que o Egito é uma terra que simbologicamente representa um lugar de escravidão. Então Jesus foi crucificado num lugar de escravidão, no lugar do pecado, e Ele nos livrou de um e do outro. Nós somos livres do pecado e fomos livres da escravidão. Nós não somos mais livres do pecado, não somos livres da miséria, não somos escravos da miséria, não somos escravos da doença, não somos escravos da opressão do inferno, não somos escravos da religiosidade, não somos escravos de homem algum, nós somos livres. O povo de Deus precisa se conscientizar da sua liberdade em Cristo. A escravidão da qual Deus queria libertar o povo de Israel era muito mais do que uma escravidão física. Era muito mais do que a opressão de um faraó. Era uma libertação completa, plena, total. E essa libertação, ela precisa começar no Espírito. Quem é livre no Espírito, transborda essa liberdade para a alma e para o físico. Você não pode me botar em cadeias nunca mais, porque eu sou livre. Ainda que você me tranque numa cela, mesmo numa cela, eu sou livre, porque no meu espírito eu sou livre. Você pode me impedir de caminhar pela cidade, você pode me impedir de subir num púlpito para pregar o Evangelho, mas você não pode me impedir de pensar em Deus, de orar a Deus, de me comunicar com o meu Deus, porque eu sou livre. Eu e você somos livres, é uma libertação completa. Na verdade, toda a real libertação, se não tiver a sua origem no Espírito, nunca será plena. Toda libertação precisa começar no Espírito. É por isso que Jesus, ele fala, cara, você expulsa um demônio. Se essa pessoa não for repleta, cheia, lotada do Espírito de Deus, o demônio volta, dá uma olhada e fala, aquele AP onde eu estava morando, continua vazio. Não mudaram nem a decoração. Tudo que eu ajeitei está lá, do jeito que eu gosto. E tem espaço suficiente para mim e para mais 7 companheiros. Vamos nessa, galera. E o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Porque vem agora 7 espíritos ainda pior. É por isso que você vê essa história, nessas igrejas que botam muita ênfase na história de libertação, libertação, libertação. Gente, você liberta uma única vez, não precisa ser 2. Mas tem gente que manifesta demônio 30 vezes. Você já tem igreja que o pessoal até já sabe, chama até o endemoniado de irmão. É o irmão fulano. Já vai cair, quer ver? Daqui a pouco o irmão fulano cai. Aí o cara cai lá. E cada culto o irmão fulano cai. Ele é chamado de irmão, mas ele ainda está endemoniado. E por que ele está endemoniado? Porque aquela vida não foi liberta. E não foi liberta porque a libertação genuína começa no Espírito. E para ela começar no meu Espírito, eu preciso ouvir o genuíno e verdadeiro Evangelho da graça, da fé, para que eu esteja repleto do Espírito Santo. E agora não tem demônio que venha para me oprimir. Eu sou agora templo, casa do Espírito Santo. E eu sou templo e casa do Espírito Santo porque eu fui liberto por Jesus, pela sua palavra. Essa libertação completa estava simbolizada na travessia do Mar Vermelho, que foi equivalente a um batismo, aonde a velha vida ficaria definitivamente para trás e uma nova vida completamente diferente da anterior devia começar. Não simplesmente uma transformação de desonesto para honesto, de adúltero para fiel, mas sim de escravo para livre. Você entende que o desonesto, ele só é desonesto porque ele é escravo da desonestidade? Você consegue entender que o adúltero só é adúltero porque ele é escravo do adultério? Você consegue entender que o miserável só é miserável porque ele é escravo da miséria? Nós fomos livres não simplesmente desses frutos, desses resultados. Isso é só o resultado da velha natureza. Se eu tenho a velha natureza, os frutos se manifestam: adultério, mentira, engano, facções, divisões, inimizade. Isso são os frutos, mas eu fui transportado das trevas para a luz. Eu fui liberto de uma velha natureza. E aqui isso foi, não simplesmente eu deixei de ser mentiroso, ou eu deixei de ser adúltero, eu deixei de ser escravo. Eu agora sou livre.
Aleluia!